Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao QP Summit 2017. Meu nome é Marcel Viana e vou apresentar para você aqui mais uma palestra sobre qualidade e produtividade. E o tema dessa palestra é como reduzir em 30% os desperdícios de um processo de produção utilizando a metodologia Six Sigma. E ainda vou apresentar um estudo de caso real na indústria de bebidas. Um pouco sobre o meu currículo: sou formado em Engenharia Mecânica pela UFSC e também tenho mestrado em Engenharia de Produção, também pela UFSC, e sou certificado Black Belt pela Whirlpool, empresa que trabalho atualmente. Sobre a minha carreira, sou líder técnico de projetos na área de engenharia, desenvolvendo produtos, basicamente eletrodomésticos, que são fabricados e vendidos nos Estados Unidos e Canadá. Tenho aí um pouco mais de 9 anos de experiência em desenvolvimento de produtos, liderando projetos aí que já somam mais de 5 milhões em investimentos. Trabalho então na Whirlpool Corporation, que no Brasil é dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, e nos Estados Unidos também temos KitchenAid, Maytag, Jenn-Air, Amana e a própria Whirlpool. Já ganhei alguns prêmios aí, principalmente na época do mestrado, como o Sinapse da Inovação, que é fornecido pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina, em 2013, e o Startup Farm, edição de Florianópolis, também em 2013. Como projeto paralelo, sou o idealizador do portal Six Sigma Academy, que é um portal onde eu compartilho um pouco dos meus conhecimentos sobre Six Sigma e as suas aplicações no dia a dia de empresas de grande porte. Um pouco aí sobre a Whirlpool. Como eu falei, temos aí várias marcas espalhadas pelo mundo, entre elas a própria Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Indesit, Hotpoint, Brastemp, Consul, Amana, Jenn-Air, Balknet, Across, Diqua e Adobe, e em praticamente todos os segmentos aí de eletrodomésticos, como fogões, refrigeradores, máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa, secadoras, freezers, lave seca e liquidificadores. Inclusive, você talvez até tenha em casa alguns dos produtos que eu ajudei a desenvolver dentro da empresa, como os fogões Brastemp duplo forno, 4, 5 e 6 bocas, e o fogão 20 polegadas, 4 bocas da marca Brastemp, que foi um dos primeiros projetos que eu liderei tecnicamente, ajudando a relançar toda a plataforma e todo o portfólio de fogões 4 bocas da marca Brastemp, que estão atualmente no mercado. Ou se você mora nos Estados Unidos, estes são alguns dos projetos que eu liderei e que nós lançamos por lá, como em 2014, em parceria com a marca IKEA. Eu fui o líder de engenharia no desenvolvimento de todos os eletrodomésticos do portfólio da marca IKEA, incluindo fogões, fornos de embutir e cooktops. Em 2015, também fui líder do projeto que relançou todo o portfólio de cooktops da marca Amana. Em 2016, um dos projetos que nós lançamos foi o cooktop a gás com mesa de vidro da marca Jenn-Air. E em 2007, um dos projetos que nós lançamos recentemente aí foram os cooktops modulares, na qual você pode configurar os cooktops como você preferir. São cooktops de 15 polegadas, de indução e a gás. Entrando um pouco no tema desta palestra, nosso objetivo aqui a nível de empresa é buscar a redução de custos, o aumento da satisfação dos nossos clientes, o aumento da nossa produtividade, processos mais robustos e livres de falhas, aumento do retorno sobre os nossos investimentos, otimizar os recursos existentes, eliminar os desperdícios e reduzir o tempo de desenvolvimento dos nossos projetos. A nível pessoal, tenho duas perguntas rápidas aqui para você. A primeira delas é: você deseja crescer na sua carreira profissional? Talvez você esteja aí há 4, 5, 6 anos sem receber uma promoção e buscando aí caminhos para ser reconhecido dentro da empresa. E a segunda pergunta é: você deseja conquistar
o tão sonhado emprego em uma grande empresa, está claro que em um cenário altamente competitivo, onde o Brasil vive uma das piores crises econômicas e políticas, a exigência por profissionais cada vez mais qualificados é cada vez maior, certo? O que as organizações buscam são profissionais que agreguem valor por suas competências. Nesta palestra, você irá descobrir como se destacar no mercado de trabalho. Você já deve estar cansado de ouvir do seu gestor que, para ser promovido, você precisa entregar cada vez mais resultados para a empresa, certo? Mas o que talvez não esteja claro para você é como gerar esses resultados, não é mesmo? Minha formação em uma excelente universidade me ajudou a ser contratado em uma grande multinacional. Com certeza, ter um currículo forte te ajuda a entrar dentro dessas empresas. Mas para subir novos degraus na minha carreira profissional, descobri que precisaria de novas habilidades que não foram ensinadas na universidade. Nesta palestra, eu vou revelar algumas dessas competências e habilidades que você precisa desenvolver para crescer profissionalmente. Vou apresentar ainda um estudo de caso real, onde um analista de uma grande empresa de bebidas conseguiu reduzir em mais de 30% os desperdícios de um processo de produção desta empresa, economizando mais de 29 mil litros de refrigerantes desperdiçados por ano. Foi um sucesso esse projeto e eu vou apresentar para você aqui o passo a passo de como ele foi implantado nesta empresa. Bom, eu aceitei com o maior prazer o convite do Thiago Coutinho, do Grupo Voito, para palestrar no QP Summit e poder compartilhar um pouco da minha experiência utilizando a metodologia Six Sigma no dia a dia de uma grande multinacional. Posso afirmar, por experiência prática, que implementar projetos de Six Sigma não é tão fácil quanto parece, mas pode ser a chave para o sucesso da sua empresa e para o seu crescimento profissional. Você precisará apenas de um método certo para aumentar a eficiência operacional da sua empresa. Quando iniciei minha carreira profissional, eu estava eufórico. Tudo que eu, até então um engenheiro recém-formado, queria era ser reconhecido como um excelente profissional. Buscava sempre entregar resultados extraordinários, porém descobri rapidamente que as habilidades que me trouxeram até ali não eram as habilidades que me levariam para o próximo nível. Talvez você esteja passando pelas mesmas dificuldades que eu passei no início da minha carreira, buscando encontrar soluções para os problemas da empresa, mas perdendo muito tempo e tendo poucos resultados. Inclusive, isto pode estar travando o seu crescimento profissional. Mas a culpa não é sua, pois você não aprendeu nada sobre isso na graduação e agora precisa encontrar o caminho certo para subir no próximo nível da sua carreira. Faz sentido isso para você? Este caminho eu descobri quando fui convidado para participar de um treinamento chamado Black Belt em Six Sigma. Agora, preste atenção. A partir desse momento, eu tive a oportunidade de aprender um método e aplicar todos os dias o que eu aprendia. E foi assim que as mudanças iniciaram, tanto que foi uma questão de tempo para eu começar a liderar projetos de desenvolvimento de produtos com autonomia. Inclusive, fui promovido 2 vezes nesse período, após implementar alguns projetos com sucesso, mesmo em um período de crise em que o Brasil enfrenta. Bom, como eu disse, eu tive que trabalhar bastante para começar a ter resultados no início, e descobri que utilizar o método certo é o que diferencia aqueles que geram resultados com consistência e que estão salvando as suas empresas em tempos de crise, daqueles que estão começando e não conseguem ter resultados, pois não seguem um método. Mas eu gostaria de deixar aqui um aviso. Se você está buscando resultados mágicos sem precisar trabalhar, eu não poderei te ajudar, pois este método é simples, mas não é fácil. Você precisará se dedicar até atingir o resultado desejado. Este método é utilizado nos mais diversos setores da indústria, como automobilística, nas empresas Ford, Toyota e GM, nas empresas de eletrodomésticos como Whirlpool, Electrolux e GE, na aeronáutica, em empresas como Embraer, Boeing e Airbus, bens de consumo como na Unilever e na Johnson Johnson, indústria farmacêutica, Pfizer, Bayer utilizam o método Six Sigma, e no ramo de bebidas como as empresas AB InBev e Fruc Bebidas, que será então aqui o nosso tema do estudo de casos. Inclusive, se você deseja trabalhar em grandes multinacionais como estas, saiba que esta competência será um grande diferencial no seu currículo. Imagine você sendo reconhecido pelos seus colegas de trabalho por ter transformado a sua empresa em um ambiente mais eficiente e produtivo. Imagine você sendo promovido após implementar um projeto com sucesso. Bom, agora você deve estar se perguntando, como que eu posso aplicar esse método na minha empresa, não é mesmo? Então, vamos lá ao estudo de caso.
Vou apresentar aqui a empresa Fruc Bebidas, que vem do Rio Grande do Sul, tem mais de 90 anos de história e na linha de guaranás é líder de mercado no Rio Grande do Sul. Neste estudo de caso, eu vou apresentar o trabalho do analista de PCP, Guilherme Vargas. Obrigado aí, Guilherme, por me autorizar a compartilhar o seu estudo de caso e como ele conseguiu reduzir em 30% os desperdícios de guaraná. Esses 30% de desperdícios são equivalentes a 29 mil litros de guaraná por ano. Isso mesmo, 29 mil litros ou 14.500 garrafas de 2 litros, iguaizinhas a esta que você está vendo aí na imagem, na linha de produção da Fruc. Bom, como eu falei, nesse projeto foi utilizada a metodologia Six Sigma, que utiliza também o processo DMake, que é basicamente você passar pela definição do seu projeto, você medir o seu processo, você analisar esses dados, implementar melhorias nesse projeto e, logicamente, controlar essa implementação ao longo do tempo. A metodologia Six Sigma ela visa basicamente resolver dois problemas: o problema de média deslocada e o problema de grande variação no seu processo de produção. A média deslocada, no nosso caso aqui, a nossa meta era encher as garrafas com 2 litros de refrigerante, certo? Se você encher com mais, você está entregando mais refrigerante do que você deveria. Se você está enchendo com menos, você tem que descartar aquela garrafa do seu processo de produção. E se você tem uma grande variação, a mesma coisa. Você acaba enchendo muito uma garrafa sem necessidade ou enchendo menos e tendo que descartar a garrafa do seu processo. Logo, iniciando aqui pelo processo de make, a fase de definição, foi definido que a variável resposta a ser estudada era a quantidade total de bebida em uma garrafa de 2 litros. Estudou-se ainda todo o processo de produção da empresa, que começa aí na pré-forma da garrafa PET. Ela passa pela sopradora, que dá forma final à garrafa. Depois ela vai para o processo da enchedora, que é o nosso foco desse estudo de caso. E aí temos as etapas finais, que é de rotulação, codificação, embalagem e paletização. Bom, a metodologia Six Sigma ela tem dezenas de ferramentas, mas o foco do nosso estudo de caso aqui será sobre a ferramenta DOE, que em inglês significa Design of Experiments, em português, Planejamento de Experimentos. Então, ainda na etapa de definição do nosso projeto, vamos analisar aqui o nosso processo, quais são as entradas, quais são as saídas e quais são os fatores que influenciam o nosso processo. Estamos analisando então aqui a enchedora da nossa linha de produção. As entradas então são basicamente as garrafas que entram na enchedora. Temos vários fatores que nós podemos controlar na máquina de enchedora. E temos também fatores não controláveis que nós chamamos de ruído. Não se preocupem que eu vou entrar em mais detalhes mais para frente nessa apresentação. E nossa variável resposta então aqui seria qual que é o volume total de guaraná ou de refrigerante dentro da nossa garrafa, certo? Neste projeto foram estudados 3 fatores principais no processo de envase de guaraná. Então, o nosso autor deste estudo de caso, ele conversou com especialistas no processo da enchedora e identificou 3 fatores principais que são controlados no processo. Bom, o primeiro fator estudado aqui então foi a temperatura com que a bebida entra dentro da garrafa. No processo atual, essa temperatura é de 4,5 graus Celsius. E como estamos usando aqui a ferramenta DOE, vamos utilizar aqui um experimento de 3 fatores em 2 níveis. Então, no nível menos, vamos utilizar o processo atual e no nível mais, vamos definir acréscimos a esses parâmetros com base nas discussões que houveram junto com os especialistas desse processo. Então, no caso da temperatura, o parâmetro atual é de 4,5 graus Celsius e no nível superior iremos utilizar 10 graus Celsius. Lembrando que esse é um parâmetro que nós conseguimos controlar nesse processo. O segundo fator, então, é a pressão da cuba, que é medida em bar. Então, o nível atual é 3,8 bar e no nível superior iremos utilizar 5 bar. E o terceiro fator analisado nesse experimento foi a cadência da enchedora, que é medido em garrafas por hora. O processo atual, então,
utilizava 10.800 garrafas por hora, e no nível superior o experimento foi utilizado com 12.000 garrafas por hora. Lembrando que todos estes eram parâmetros que eram controláveis e que levavam em consideração as limitações da nossa máquina de envase de Guaraná. Passando então no processo de make para a segunda etapa, que é a de medição, foi rodado aqui o nosso experimento, lembrando que nós tínhamos 4 fatores em 2 níveis, então combinando todos os fatores nós teríamos 8 experimentos, certo? E este experimento ele foi realizado 3 vezes, afinal de contas nós desejávamos também entender qual que era a variação do nosso processo. Ficamos aí então com um total de 24 experimentos, com 3 réplicas para cada experimento. Então aqui na primeira coluna nós temos a ordem em que foi realizado os testes. Você pode observar que foi realizada uma réplica, ou seja, não houve repetição sequencial do mesmo experimento. Na segunda coluna nós temos o número de testes, então você pode ver que tem 24 testes aqui, 24 experimentos. A terceira coluna é o fator, no nível mais ou no nível menos. A pressão da cuba, a cadência e a nossa última coluna é a nossa variável resposta y, que neste caso aqui, para facilitar o processo de medição, ao invés de a gente medir o volume total de refrigerante dentro da garrafa, foi realizada a medição do peso total da garrafa, que basicamente tem uma grande correlação com o volume de Guaraná dentro da garrafa, não é mesmo? Então foi mais para facilitar. Passando então para a terceira etapa do processo de make, nós temos a análise, e a partir da análise de variância, ou ANOVA, foram identificados os fatores significativos deste processo. Basicamente nós estávamos analisando 3 fatores, e através do DOE você consegue analisar também se esses fatores têm interação entre eles. Basicamente, através desse experimento a gente identificou que as interações não tinham significância estatística, mas conseguimos identificar que 2 fatores tinham maior efeito e significância neste experimento. E como é que a gente consegue analisar se eles são significativos? Bom, nessa tabela aqui, na última coluna, você consegue observar que nós temos o p-valor, ou p-value, e quando este valor é inferior a 0,05, significa que o seu fator é significativo. Então, a temperatura está 0,04, é significativo, e a pressão está com um valor totalmente zerado aqui, é bastante significativo. Ainda na etapa de análise, nós conseguimos definir o nosso modelo reduzido do processo em questão, que basicamente identifica a nossa variável resposta e uma equação linear que representa o nosso processo. Ou seja, dependendo dos parâmetros que nós setarmos para a temperatura e para a pressão, nós conseguimos identificar qual será a nossa variável resposta final. Neste caso aqui, então, nós temos o valor constante, 2120,9, mais 1,529 vezes a temperatura, que aqui pode ser mais 1 ou menos 1, mais 8,804 vezes a pressão, também definida em menos 1 ou mais 1, que são os 2 níveis que nós utilizamos para fazer a análise, e definimos então qual seria a nossa variável resposta final. Como o nosso objetivo aqui é reduzir a nossa variação e tornar a nossa média mais próxima de 2 litros, na nossa quarta etapa do processo de make, entramos no Improve, que é a melhoria do nosso processo. Então, definiu-se quais são os pontos ótimos para os nossos parâmetros. Observe aqui que nós temos os nossos 3 fatores, os 2 níveis utilizados, e convertemos então esse índice para o valor real do nosso fator. Por exemplo, a temperatura, o processo atual era 4,5 e passamos a utilizar 9 graus. A pressão da cuba era 3,8 e ela foi reajustada para 4,84. E a cadência, que era 10,8, e passamos a utilizar 2.000 garrafas por hora. Lembrando aqui que esse processo ele é regulado pela portaria número 284 do Inmetro. Então, a média da amostra não pode ser inferior a 2.112,7 gramas.
Então, aqui chegando à última etapa do processo de make, que é de controle, você deve fazer aí o controle após a implementação do seu processo para identificar se ele está sob controle ou não. Aqui nós temos uma apresentação de um gráfico X-barra com os níveis superior e inferior, e você consegue observar que temos 2 pontos fora dos limites. O que isso significa? Se ele está acima do limite superior, significa que você está colocando mais refrigerante na garrafa do que deveria, e se você está abaixo do limite inferior, você deve descartar a garrafa, pois ela não está entregando os 2 litros que deveria entregar. Então, fazendo um resumo do nosso estudo de caso, lembrando que nós tínhamos 2 problemas, um de média deslocada e um de grande variação, onde a nossa média era de 2.018,54 ml, e o nosso CPK, que representa a variação do nosso processo, era de 1,66. Lembrando que quanto maior é o nosso CPK, menor é a variação. E no final do nosso processo, chegamos a uma média de 2.012,43 ml, ou seja, tem uma redução por garrafa de aproximadamente 6 ml, e um CPK muito superior, e aí no valor de 2,29. Reduzimos então bastante a variação do nosso processo, apenas regulando aqueles fatores que nós estudamos, e também conseguimos deslocar a média um pouco para baixo. Dessa forma, então, nós tínhamos um desperdício antes de 18,54 ml, passamos a ter um desperdício de 12,43 por garrafa. Isso representa um ganho aí de 33% na redução dos nossos desperdícios. É claro que parece pouco, 6 ml por garrafa, mas quando você multiplica isso por 12.000 garrafas por hora, e durante um ano de produção, nós tivemos aí um ganho de 29.000 litros por ano, apenas com um projeto de Six Sigma. Imagine agora aplicar este mesmo método em todas as linhas de produção da fábrica. Bacana, não é mesmo? Não seria legal se você tivesse implementado um projeto semelhante assim na sua empresa e agora possuir um processo padronizado e otimizado para trazer ainda maior retorno sobre o seu investimento? Você já deve ter concordado comigo que este método é fundamental para ajudar qualquer empresa a otimizar seus processos, visando reduzir os desperdícios e aumentar o lucro, principalmente em tempos de crise, não é mesmo? E esse processo pode ser melhorado constantemente para dar cada vez mais resultados com menos investimento. Se você quiser ter maiores detalhes sobre esse estudo de caso, aprender no detalhe como implementar a metodologia Six Sigma no seu dia a dia, você pode acessar aí este link bit.ly/qpsummit. Lá você vai acessar o portal Six Sigma Academy e vai poder fazer o download desse e-book que apresenta no detalhe esse estudo de caso. Agora imagine, se depois de padronizar alguns processos de produção da sua empresa, você pudesse dormir tranquilo, sem se preocupar em ter que apagar incêndios no dia seguinte, já que tudo funciona de forma padronizada, mesmo sem a sua presença. Imagine se, daqui a alguns meses, você sendo reconhecido por ter criado um processo estável, previsível e consistente. E é por isso que eu gostaria de convidar você para participar do treinamento de Black Belt da Voito. O treinamento de Black Belt da Voito é indicado para profissionais interessados em implementar e liderar projetos de melhoria contínua na sua empresa e alavancar os resultados dos seus processos. Mas esse treinamento é indicado também para estudantes interessados em conquistar uma certificação que representa um grande diferencial no seu currículo. Afinal, se você estiver buscando entrar numa grande multinacional através de um estágio ou de um trainee, este será um grande diferencial no seu currículo, que é muito bem avaliado nessas multinacionais. E o que você será capaz de fazer após se capacitar ou ser um Black Belt? Você poderá identificar oportunidades de melhoria no seu processo, da sua empresa. Você poderá trabalhar com modelos de desdobramento de metas corporativas, poderá conduzir projetos estratégicos para a organização utilizando o método DMake, liderar equipes de melhoria contínua, montar um plano de coleta de dados e amostragem para os seus experimentos,
realizar análises estatísticas avançadas, reduzir os riscos do seu processo, identificando potenciais falhas e definir corretamente os parâmetros do seu processo, utilizar as principais ferramentas Six Sigma para reduzir os desperdícios e as falhas e aumentar a qualidade do seu processo e dos seus produtos e assegurar a manutenção dos resultados ao longo do tempo. E você ainda poderá fazer esse treinamento na plataforma online da Voito, em aulas curtas e objetivas, com lições que não ultrapassam mais de 8 minutos e transmite o conteúdo em alta definição de forma prática e dinâmica. Veja só alguns dos benefícios que a plataforma da Voito oferece. Flexibilidade para você poder estudar na hora que quiser e onde quiser, seja no seu computador, no tablet ou no seu próprio celular. Uma metodologia extremamente interativa para você aprender através de videoaulas em alta definição, um suporte com especialistas, Black Belts e Master Black Belts para tirar todas as suas dúvidas. Você ainda ganha um certificado que é reconhecido pelo mercado com o carimbo do Grupo Voito. Você tem acesso ilimitado para fazer as consultas dos materiais que você desejar, voltar os vídeos, rever os vídeos se você desejar. E ainda a Voito oferece a satisfação garantida, que nada mais é do que uma garantia de 30 dias para você poder assistir todos os conteúdos desse treinamento por 30 dias com risco zero. E se você achar que esse treinamento não é para você, basta entrar em contato com o suporte da Voito, que eles devolvem integralmente o seu dinheiro de volta. Bacana, não é mesmo? Agora, com tudo isso sendo dito, acho que você tem basicamente 3 opções. A primeira delas é não fazer absolutamente nada com toda essa informação que você recebeu. E aí, talvez, fazendo uma analogia aqui, você continue numa selva, perdido, sem um caminho claro a seguir, talvez estagnado na sua carreira profissional, sem reconhecimento que você deveria receber e ainda convivendo com os desperdícios e os processos ineficientes da sua empresa. Mas, se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu tenho certeza que essa não é uma opção para você. Logo, a segunda opção é talvez gastar muito tempo e dinheiro tentando aprender tudo isso sozinho. Nessa opção, talvez você encontre um atalho aqui e ali, mas com certeza é a opção mais cara e mais demorada. E imagino que você não queira que seu concorrente passe na sua frente, não é mesmo? Seja na sua colocação no processo de trainee, ou seja, o concorrente da sua empresa sendo muito mais eficiente, entregando produtos com melhor qualidade e com custo mais acessível para o cliente. Desse modo, a terceira opção é participar do treinamento de Black Belt da Voito e, com certeza, é a opção mais barata e mais rápida para a sua empresa ter um processo mais eficiente. Eles irão apresentar para você um caminho pavimentado onde você poderá passar tranquilamente e poderá aprender tudo o que você precisa para tornar a sua empresa mais eficiente e também para acelerar a sua carreira profissional. Para acessar aí, então, esse treinamento com preço especial aí do QP Summit, basta acessar bit.ly/bb8. Você vai encontrar maiores detalhes sobre o treinamento de Black Belt, vai poder se diferenciar aí na sua carreira profissional e vai poder aprender como aplicar o método Six Sigma na sua empresa, como realizar experimentos para tornar o seu processo mais eficiente, livres de falha e reduzir os custos da sua empresa. Então acesse aí bit.ly/bb8. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar essa palestra até o final. Se você quiser entrar em contato comigo aí, meu e-mail é marcel@sixsigma.academy e não esqueça de acessar aí o treinamento de Black Belt da Voito, bit.ly/bb8. Muito obrigado e até a próxima.